Amores, o assunto de matemática de hoje será sobre multiplicação de frações, presente na página 71 do livro de vocês. Podemos encontrar duas situações para multiplicar frações. A primeira é fração por fração ou fração por inteiro, que significa números mistos, tá? Para multiplicar fração por fração, multiplica-se o numerador por numerador e o denominador por denominador. Observe. Eu tenho 2 terços vezes 4 terços. Ou seja, o que eu vou fazer? Multiplicar numerador com numerador. E vai me dar o resultado do numerador dessa fração. E multiplicar denominador com denominador, que vai dar o resultado do denominador dessa fração, tá? 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 8 nonos, que é 8 sobre 9. Certo? Muito simples. Se em uma multiplicação de fração percebemos que o numerador de uma fração tem o divisor comum com o denominador da outra fração, ou vice-versa, podemos aplicar a técnica de cancelamento, efetuando assim as frações já na forma irredutível. O que é isso? Por exemplo, meus amores, eu tenho 4 sétimos, que é 4 sobre 7, vezes 3 quartos, 3 sobre 4, tá? Ou seja, eu vou ter que observar se o numerador é igual da primeira fração, é igual ao denominador da outra fração. Se isso ocorrer, o que é que eu faço? Eu vou apenas cortar o numerador e cortar o denominador. E o resultado, sem fazer nenhuma multiplicação nem nada, vai ser 3 sobre 7. Eu vou repetir o numerador que ficou e repetir o denominador que ficou, certo? Essa fração aqui representa a fração irredutível, ou seja, se eu fosse multiplicar, dava 12 por 28. Mas se eu fosse simplificando, dividindo, ele se transformaria em 3 sobre 7, tá? Ou seja, multiplicar ou cortar é a mesma coisa. Nesse caso aqui, toda vez que eu tiver o numerador e o denominador iguais, eu corto e vou só repetir o que sobrou, certo? Ah, tia Jéssica, mas se fosse o denominador dessa fração e o numerador dessa iguais, ao contrário, cancelava esses dois e repetia esses outros dois, tá? Note que os números em destaque têm um divisor comum, o próprio 4, que a gente viu no slide anterior. Então, podemos simplificar a fração antes mesmo de operar, ou seja, a gente resolve sem precisar multiplicar. Aqui eu trouxe outro exemplo, tá? 1 sobre 7 vezes 3 sobre 1. Eu tenho numerador e denominadores iguais. Nesse caso, eu vou cortar um e cortar o outro. E vou repetir os números que sobraram. No numerador, fica o 3. Denominador, 7. Tá? Para multiplicar inteiro por fração, que é o número misto, é só repetir o denominador e multiplicar o inteiro pelo numerador. Como assim, tia Jéssica? Eu tenho 3 inteiros e 3 sétimos. Ou seja, eu vou ter que multiplicar 3 por 3 sétimos, que é 3 sobre 7. O que acontece? Eu vou repetir o denominador e vou multiplicar o inteiro apenas pelo numerador. Ou seja, 3 vezes 3, 9. E o denominador, eu repito, que é o 7. Fica 9 sobre 7, ou 9 sétimos. Certo, meus amores? Qualquer dúvida no WhatsApp.